Ele teve um breve romance com uma mulher humilde e sumiu. Anos depois, ele a reencontra como poderosa empresária e mãe de sua filha. A noite estava quente, o ar carregado com o perfume doce de jasmins que subia do jardim da mansão. Luzes douradas dançavam pelas janelas, misturando-se ao som de risadas e taças tilintando, enquanto a elite da cidade se reunia para mais uma festa suntuosa. Arthur caminhava pelo salão com a desenvoltura de quem nasceu para aquele mundo, o terno impecável abraçando sua silhueta esguia, os olhos castanhos brilhando com uma mistura de charme e inquietação. Ele era o herdeiro dos Almeida, uma dinastia que controlava indústrias e corações com a mesma precisão. Mas naquela noite, algo parecia fora de lugar. Ele sentia um vazio que nem o champanhe caro conseguia preencher. Do outro lado do salão, Sofia servia taças de espumante, os dedos delicados movendo-se com a graça de quem aprendeu a transformar gestos simples em poesia. Seu uniforme de garçonete, embora modesto, não escondia a beleza natural. Os cabelos castanhos presos em um coque frouxo, um fio teimoso caindo sobre a testa e os olhos verdes que pareciam carregar histórias não contadas. Ela trabalhava na cafeteria do bairro durante o dia, mas à noite fazia bicos em eventos como aquele para sustentar a mãe, Dona Clara, cuja saúde frágil consumia cada centavo que Sofia conseguia juntar. Cada sorriso que oferecia aos convidados era uma batalha contra o cansaço, mas ela o fazia com uma dignidade que ninguém no salão poderia comprar. Foi num instante, um cruzamento de olhares, que o destino traçou sua linha invisível. Arthur, entediado com as conversas vazias sobre ações e fusões, viu Sofia equilibrando uma bandeja com taças. Ela riu baixo de algo que uma colega sussurrou, e o som, leve como uma brisa, atravessou o salão até ele. Algo nele despertou, como se o coração, adormecido por anos de expectativas e deveres, tivesse ouvido um chamado. Ele se aproximou, ignorando os olhares curiosos dos outros convidados. Antes de mergulhar nesta história, gostaria de pedir o seu apoio. Inscreva-se no canal e deixe o like no vídeo. Obrigado e vamos continuar. Você parece a única pessoa aqui que não está tentando impressionar ninguém, disse ele, a voz grave com um toque de provocação. Sofia ergueu os olhos, surpresa, mas não se intimidou. Talvez porque eu não tenha nada a provar, respondeu, o tom firme, mas com um brilho de humor nos olhos. E você? Parece perdido no meio de tanto brilho. Ele riu, algo raro naquela noite, e o som aqueceu o ar entre eles. A conversa fluiu, como se o mundo ao redor tivesse desaparecido. Ela falou da mãe, das noites cuidando dela, do cheiro de café que impregnava suas roupas. Ele, pela primeira vez em anos, falou do peso de ser um Almeida, da pressão para ser perfeito, de como às vezes queria fugir de tudo. As horas passaram como minutos, e quando a festa terminou, Arthur a encontrou no jardim, tirando os sapatos para aliviar os pés cansados. Mas posso te levar para casa? Perguntou ele, com uma vulnerabilidade que não combinava com o homem que todos viam como intocável. Sofia hesitou, os pés descalços na grama úmida, sentindo o frio da terra contra a pele. Não sou o tipo de garota que entra em carros de estranhos, disse, mas o sorriso suavizou as palavras. Mas posso te dar meu número. Quem sabe você não aparece na cafeteria? Ele sorriu. E naquele momento, sob o céu cravejado de estrelas, algo maior que ambos selou um pacto silencioso. Nas semanas que se seguiram, Arthur apareceu na cafeteria todos os dias. Ele sentava numa mesa de canto, fingindo ler o jornal, mas seus olhos seguiam cada movimento de Sofia. Ela, por sua vez, sentia o coração disparar toda vez que ele entrava, o tilintar da campainha da porta, anunciando sua chegada como uma música que ela não sabia que precisava ouvir. Os encontros se tornaram mais frequentes e mais íntimos.
Eles caminhavam pelas ruas estreitas do bairro, dividindo histórias e risadas. Uma noite, sob a luz prateada da lua, Arthur a levou a um mirante escondido, onde a cidade parecia pulsar aos seus pés. Ele segurou sua mão, os dedos quentes entrelaçando-se aos dela, e sussurrou promessas que fizeram o coração de Sofia tremer. Eu nunca senti isso antes, confessou ele, a voz rouca, os olhos fixos nos dela. Você faz tudo parecer possível. Sofia sentiu o calor subir ao rosto, o perfume dele, uma mistura de madeira e algo cítrico, envolvendo-a como um abraço. Ela quis acreditar, quis se entregar àquela onda de esperança, mas uma voz interna, tímida e cautelosa, a lembrava de onde ela vinha. Ele era um herdeiro, ela, uma garota de mãos calejadas. Ainda assim, naquela noite quando ele a beijou, o mundo pareceu se alinhar. O gosto de seus lábios, a textura áspera de sua barba contra sua pele, o som distante do vento, tudo era perfeito. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. A família de Arthur, ciente de seus encontros, começou a apertar o cerco. Dona Lúcia, sua mãe, uma mulher de olhar gélido e palavras cortantes, não escondia o desdém. Você acha que uma garota como essa entende o que significa ser um Almeida? Perguntou numa noite, o tom carregado de veneno disfarçado de preocupação. Seu futuro está na sede da empresa, nos Estados Unidos. Não aqui, brincando de Romeu com uma garçonete. Arthur tentou resistir, mas a pressão era implacável. Reuniões intermináveis, ameaças veladas de cortar seu acesso à fortuna da família e a promessa de um cargo que garantiria seu nome no topo do império o fizeram ceder. Ele sabia que precisava ir, mas não queria despedidas. Despedidas doíam, e ele era prático, sempre fora. Então, numa manhã cinzenta, enquanto Sofia dormia, ele digitou uma mensagem fria, quase cruel em sua simplicidade. Sofia, foi incrível te conhecer, mas preciso viajar. Isso termina aqui. Boa sorte. Ele apertou enviar com o coração apertado, o peso daquelas palavras como uma pedra em seu peito. O celular vibrou com respostas dela, mensagens que ele leu com os olhos marejados, mas não respondeu. É melhor assim, pensou, enquanto embarcava para os Estados Unidos. Namoro à distância não funciona, ela vai seguir em frente. Mas cada palavra que não respondeu era uma ferida que ele carregaria. Sofia, do outro lado da cidade, segurava o celular com as mãos trêmulas, as lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto lia a mensagem. O cheiro de café da cafeteria, que sempre a confortara, agora parecia sufocante. Ela tentou responder, implorando por uma explicação, mas as mensagens caíam no vazio. O silêncio dele era pior que qualquer rejeição. Ele a descartara como se tudo, as risadas, os beijos, as promessas, não tivesse significado nada. Semanas depois, o choque veio como um trovão. Sofia, sentindo-se exausta e nauseada, fez um teste de gravidez. As 2 linhas no teste pareciam zombar dela, um lembrete cruel do que havia perdido. Ela pensou em contar a Arthur, em rastreá-lo, mas o medo a paralisou. E se ele pensasse que era uma armadilha? E se a humilhasse ainda mais? Com o coração partido, mas com uma determinação que nascia da dor, ela decidiu seguir sozinha. A criança em seu ventre era sua, e ela a protegeria com unhas e dentes. Naquela noite, enquanto segurava o teste, as lágrimas de Sofia molhavam o travesseiro. Mas em meio ao silêncio, um som inesperado cortou o ar. O telefone fixo da casa tocou, insistente, na escuridão. Quem poderia estar ligando àquela hora? E por que, ao atender, ela ouviu apenas uma respiração do outro lado da linha? O silêncio do outro lado da linha era ensurdecedor, como se o próprio vazio tivesse ganhado voz. Sofia segurava o telefone com as mãos trêmulas. O teste de gravidez ainda sobre a mesa, as 2 linhas azuis brilhando sob a luz fraca do abajur. Arthur,
Chamou, a voz embargada, um fio de esperança entrelaçado com o medo. É você? Nenhuma resposta. Apenas a respiração, lenta e hesitante, como se quem estivesse do outro lado quisesse dizer algo, mas não encontrasse as palavras. Arthur, por favor. Ela tentou novamente, mas o clique abrupto cortou a ligação, deixando-a com o coração disparado e um nó na garganta. Quem era? Por que ligar àquela hora, na escuridão de uma noite que já carregava tanto peso? Sofia deixou o telefone deslizar de suas mãos, o plástico frio contra a palma suada, e afundou no travesseiro, as lágrimas voltando com força. Mas, em algum lugar dentro dela, uma chama de determinação começou a crescer. Ela não precisava de Arthur, não precisava de ninguém. A criança em seu ventre era sua âncora, sua razão para seguir em frente. Os meses que se seguiram foram uma dança delicada entre dor e esperança. Sofia acordava antes do amanhecer, o aroma amargo do café enchendo a pequena cozinha enquanto preparava o dia. Dona Clara, sua mãe, estava cada vez mais frágil, a tosse rouca ecoando pelo apartamento como um lembrete constante do tempo que escapava. Sofia trabalhava turnos exaustivos na cafeteria, o tilintar das moedas na gorjeta misturando-se ao zumbido da máquina de expresso. Cada centavo era guardado com cuidado, destinado aos remédios da mãe e às despesas que a gravidez começava a trazer. Mas à noite, quando o mundo silenciava, Sofia se sentava à mesa da sala, o laptop velho iluminando seu rosto com uma luz azulada. Ela lia tudo o que podia sobre investimentos, mercados, finanças. Um primo distante que trabalhava em um banco havia mencionado uma vez que o mundo digital era um oceano de oportunidades. Sofia, com a persistência de quem não tinha nada a perder, mergulhou de cabeça. No início, foram pequenos passos. Ela criou um canal no YouTube onde compartilhava dicas simples de economia doméstica, escrevendo com a sinceridade de quem conhecia o valor de cada real. Suas palavras carregadas de empatia começaram a atrair leitores. Uma dona de casa que economizou no mercado, um estudante que pagou uma dívida, uma mãe solo que encontrou coragem para investir, as mensagens de gratidão começaram a chegar, tímidas, mas constantes. Sofia respondia a cada uma, o coração aquecido por saber que, mesmo na luta, podia ajudar alguém. Com o tempo, o blog cresceu, e ela começou a vender cursos online, ensinando o que aprendia em noites insones. O cheiro de fraldas e leite morno misturava-se ao clique do teclado, enquanto Letícia, sua filha recém-nascida, dormia no berço ao lado. Letícia. O nome parecia carregar a luz que Sofia precisava. Quando a menina nasceu, numa manhã de primavera com o céu tão azul que parecia pintado, Sofia sentiu o mundo se reorganizar. Segurando a filha nos braços, o rostinho enrugado e os olhos curiosos, ela prometeu a si mesma que nunca deixaria Letícia sentir o peso da ausência. "Você é meu tudo", sussurrou o calor do corpinho contra seu peito apagando, por um instante, a dor de Arthur. Mas à noite, quando a casa ficava em silêncio, a lembrança dele voltava como uma brisa fria, trazendo o gosto amargo da rejeição. Sofia se perguntava se ele já havia esquecido, se as promessas feitas sob as estrelas eram apenas ecos de um momento que nunca significou tanto para ele quanto para ela. Os anos passaram como páginas viradas com pressa. Letícia cresceu, uma menina de cabelos cacheados e olhos verdes que herdara da mãe, mas com um sorriso que, às vezes, fazia Sofia parar, o coração apertado. Era o sorriso de Arthur. Cada risada de Letícia era um lembrete do que poderia ter sido, mas Sofia não se permitia afundar. Ela trabalhava incansavelmente, equilibrando a cafeteria, os cursos online e agora uma pequena consultoria de investimentos que começava a chamar a atenção. Um investidor local, impressionado com sua trajetória, a convidou para uma palestra num evento de negócios.
Sofia hesitou, o velho uniforme de garçonete ainda vivo em sua memória, mas aceitou. Naquela noite, vestindo um blazer simples comprado em uma liquidação, ela falou com uma convicção que fez a plateia se inclinar para a frente. O aplauso ecoou como trovão e, pela primeira vez, Sofia sentiu o peso de quem ela estava se tornando. Com o sucesso, veio o dinheiro. Não era mais sobre moedas na gorjeta, mas sobre contratos, parcerias, investimentos. Sofia comprou um apartamento maior, com janelas que deixavam o sol dançar no chão de madeira, e levou Dona Clara para tratamentos melhores. A mãe, embora ainda frágil, sorria mais, os olhos brilhando ao brincar com Letícia. Sofia, no entanto, nunca esqueceu de onde veio. Ela doava parte de seus lucros para uma ONG que ajudava mães solteiras, lembrando-se das noites em que contava moedas para comprar leite. Cada cheque assinado era uma vitória, mas também uma forma de devolver ao mundo a bondade que, de alguma forma, a sustentara. Letícia, agora com 5 anos, era uma explosão de energia. Ela corria pelo apartamento com um caderno na mão, desenhando flores e escrevendo palavras tortas que Sofia guardava como tesouros. "Mamãe, quando eu crescer, quero ser como você", disse a menina uma tarde, enquanto comia um bolo na cozinha, o cheiro de baunilha pairando no ar. Sofia riu, mas sentiu um aperto no peito. Ser como ela, uma mulher que, apesar do sucesso, ainda carregava cicatrizes. Ainda assim, ela abraçou a filha, o calor daquele momento afastando as sombras. Mas nem tudo era luz. Havia noites em que Sofia, exausta, olhava para o teto e se perguntava se fizera a escolha certa ao não contar a Arthur sobre Letícia. E se ele tivesse mudado? E se de alguma forma ele merecesse saber? Essas perguntas a perseguiam. Mas o medo de rejeição, de ser vista como uma oportunista, a mantinha em silêncio. Ela guardava uma foto antiga, tirada numa das noites com Arthur, escondida numa gaveta. Nela, eles sorriam no mirante, o vento bagunçando os cabelos dela. Às vezes, ela a olhava, o papel gasto nas bordas, e sentia um vazio que nem o sucesso podia preencher. Uma tarde, enquanto Sofia revisava planilhas para uma nova palestra, o telefone tocou novamente. Não era o fixo da casa, mas seu celular, vibrando contra a mesa de madeira. O número era desconhecido, mas familiar, como um eco de algo que ela não conseguia identificar. Ela atendeu, o coração acelerando sem motivo aparente. "Alô?", disse, a voz firme, mas com um tremor sutil. Do outro lado, silêncio. Apenas uma respiração, como naquela noite anos atrás. "Quem é?", perguntou, o tom mais duro agora, mas o silêncio persistiu. Antes que pudesse insistir, a ligação caiu. Sofia ficou olhando para o celular, o coração disparado, uma sensação estranha tomando conta dela. Era coincidência? Ou seria ele, depois de tanto tempo, tentando alcançar o que deixou para trás? Dias se passaram. As ligações anônimas também pararam. Um certo dia, o sol da manhã banhava São Paulo em tons dourados, filtrando-se pelas janelas altas do centro de convenções. O ar vibrava com o burburinho de vozes, o tilintar de xícaras de café e o farfalhar de papéis, enquanto executivos de ternos impecáveis e mulheres de tailleurs elegantes se moviam em um balé de networking. Arthur estava no meio da multidão, o peso de um crachá de executivo sênior pendurado no pescoço, os olhos castanhos varrendo o salão com uma mistura de confiança e cansaço. 6 anos nos Estados Unidos o haviam transformado. Ele era agora um homem de ombros mais largos, cabelo com fios grisalhos precoces e um olhar que carregava o peso de decisões difíceis. A sede da Almeida Enterprises em Nova York o moldara em um líder implacável, mas o vazio que sentiu, anos atrás, ainda o acompanhava, como uma sombra que nem o sucesso podia apagar.
Ele estava ali para fechar um acordo com uma empresa brasileira de tecnologia financeira, uma oportunidade que sua mãe, Dona Lúcia, insistira ser crucial para a expansão global da família. As conversas sobre lucros e fusões soavam ocas, e o perfume caro das pessoas ao seu redor não conseguia mascarar a nostalgia que o assaltava. Ele pensava em Sofia, às vezes, nas noites mais silenciosas, quando o skyline de Nova York parecia frio demais. A memória dela, o riso suave, o toque quente de sua mão, o cheiro de café que parecia impregnado em sua pele, ainda o perseguia, mas ele a enterrava sob camadas de trabalho e ambição. Foi melhor assim, repetia para si mesmo, como um mantra que nunca o convencia por completo. O salão principal do evento estava lotado, as luzes do palco destacando a palestrante principal. Arthur se acomodou em uma das poltronas da primeira fila, mais por obrigação do que por interesse. A apresentadora foi anunciada. Sofia Mendes, uma especialista em investimentos que transformara sua história de superação em um império financeiro. O nome atingiu Arthur como um raio. Sofia? Não podia ser. Ele endireitou o corpo, o coração disparando, enquanto uma mulher subia ao palco com uma presença que dominava o ambiente. Ela usava um vestido branco elegante que abraçava sua silhueta com uma confiança serena. Os cabelos castanhos, agora mais curtos, emolduravam um rosto que ele reconheceria em qualquer lugar. Era ela, Sofia. A mesma Sofia que ele deixou para trás com uma mensagem fria, mas agora transformada, com uma postura que exalava força e uma voz que preenchia o salão com clareza cristalina. Sofia falava sobre estratégias de investimento, sua voz firme, mas calorosa, como se estivesse conversando com cada pessoa na plateia. Ela contava sua história, de uma garçonete que aprendia finanças à noite para sustentar a mãe doente, de uma mãe solo que transformou desafios em oportunidades. O público estava hipnotizado, mas Arthur mal ouvia as palavras. Ele via o brilho nos olhos dela, o mesmo que o cativou anos atrás, agora temperado por uma maturidade que o fazia sentir pequeno. Cada gesto dela, cada pausa calculada, era um lembrete do que ele havia perdido. O aplauso explodiu quando ela terminou, e Arthur se viu aplaudindo também, as mãos tremendo, o peito apertado por uma mistura de admiração e arrependimento. Ele precisava vê-la de perto, precisava entender como ela havia se tornado aquela mulher. Enquanto a multidão se dispersava para o coffee break, Arthur seguiu em direção aos bastidores, o coração batendo tão alto que parecia ecoar nos ouvidos. Ele a encontrou perto de uma mesa de apoio, organizando papéis, o rosto ainda iluminado pelo sucesso da palestra. Mas o que o fez parar, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés, foi a menina ao lado dela. Uma criança de talvez 7 anos, com cabelos cacheados e olhos verdes, segurava a mão de Sofia enquanto desenhava em um caderno. O sorriso da menina era inconfundível. Era o mesmo sorriso que ele via em fotos antigas de sua infância. O mesmo formato de queixo. O mesmo brilho travesso. Arthur sentiu o ar escapar dos pulmões. Aquela era sua filha, não havia dúvida. Sofia ergueu os olhos e o tempo pareceu congelar. O reconhecimento foi imediato, os olhos verdes dela se arregalando por uma fração de segundo antes de se endurecerem, como se uma muralha invisível tivesse sido erguida. "Arthur", disse ela, a voz baixa, quase um sussurro, mas carregada de uma emoção que ele não conseguia decifrar. Era raiva, dor, surpresa. Talvez tudo isso. Ele tentou falar, mas as palavras se embolaram na garganta, sufocadas pelo peso da realidade que o atingia. A menina, alheia à tensão, olhou para ele com curiosidade, o lápis parando no papel. "Mamãe, quem é esse moço?" perguntou, a voz doce cortando o silêncio como uma lâmina. Sofia hesitou,
os dedos apertando o caderno da filha com mais força. Ninguém, Letícia, respondeu, com uma firmeza que escondia um tremor. Apenas alguém que a mamãe conheceu há muito tempo. Ela se abaixou, beijando a testa da menina, e a entregou a uma assistente que apareceu para levá-la ao espaço infantil do evento. Quando ficaram a sós, Sofia cruzou os braços, o olhar fixo em Arthur, como se o desafiasse a falar primeiro. Sofia, Ele começou, a voz rouca, mas ela o interrompeu. Não, disse ela, o tom cortante, mas controlado. Você não tem o direito de aparecer assim depois de tudo. O perfume dela, agora mais sofisticado, com notas de jasmim e baunilha, envolveu Arthur, trazendo uma onda de memórias que ele não estava preparado para enfrentar. Ele quis se aproximar, tocar sua mão, mas o espaço entre eles parecia intransponível. Eu não sabia, murmurou ele, os olhos fixos no chão, onde a imagem de Letícia ainda queimava em sua mente. Eu não sabia que nós... Sofia riu, um som amargo que não combinava com a mulher que ele lembrava. Você não sabia porque não quis saber, Arthur. Você fez sua escolha, uma mensagem. Foi tudo o que você achou que eu merecia. Cada palavra era um golpe, e ele sentia o peso delas como se fossem pedras. Ele quis explicar, contar sobre a pressão da família, sobre as noites em que quase respondeu suas mensagens, mas as palavras soavam vazias até para ele mesmo. Ela é minha filha, não é? Perguntou, a voz quase inaudível, os olhos buscando os dela em busca de uma confirmação que ele já sabia ser verdade. Sofia ficou em silêncio por um longo momento, os lábios pressionados, como se lutasse contra uma tempestade interna. Sim, disse finalmente a palavra caindo como uma sentença. Letícia é sua filha, mas ela é minha vida, e você não tem ideia do que foi criá-la sozinha. Arthur sentiu o chão tremer sob seus pés. Ele havia imaginado muitos cenários em seu retorno ao Brasil, mas nenhum incluía isso. Uma filha, uma menina que carregava seus traços, sua história, e da qual ele não sabia nada. O peso do tempo perdido o esmagava. Cada ano que ele passou construindo um império, enquanto Sofia enfrentava o mundo sozinha. Ele quis dizer algo, qualquer coisa, mas o olhar dela o paralisava. Era um olhar que misturava dor, força e uma ferida que talvez nunca cicatrizasse. Eu quero conhecê-la, disse ele, a voz falhando, mas carregada de uma súplica que ele nunca havia sentido antes. Por favor, Sofia, eu sei que errei, mas... Eu tentei te ligar várias vezes, mas não tinha coragem de falar. Foram muitas vezes. Eu nunca te esqueci, mas imaginei que pudesse estar seguindo a vida. Você não decide isso agora, cortou ela, a voz firme, mas os olhos brilhando com lágrimas que ela se recusava a deixar cair. Você teve 7 anos para fazer parte disso. 7 anos, Arthur. E agora aparece aqui, como se pudesse simplesmente entrar nas nossas vidas. Ela deu um passo para trás, como se precisasse de distância para se proteger. Eu preciso pensar, não por mim, mas por Letícia. Ela não merece ser magoada. Arthur assentiu, o peito apertado, sabendo que não tinha direito de exigir nada. Ele a observou se afastar, a postura ereta, mas os ombros levemente curvados, como se carregasse o peso de um passado que ele havia ajudado a criar. Enquanto ela desaparecia entre os bastidores, uma memória o atingiu. O som do riso de Sofia naquela noite no mirante, a promessa que ele fizera de nunca a deixar. Ele havia quebrado essa promessa, e agora, vendo a filha que não conhecia, sentia o vazio de tudo o que perdera. Mas enquanto ele permanecia ali, parado, uma pequena figura correu de volta aos bastidores, o caderno ainda na mão. Letícia parou diante dele, os olhos verdes brilhando com curiosidade. Você é amigo da minha mamãe? Perguntou a voz doce, mas com uma pontada de desconfiança que fez o coração de Arthur parar.
Antes que ele pudesse responder, a assistente chamou a menina, mas o olhar dela permaneceu fixo nele, como se soubesse, de alguma forma, que aquele homem era mais do que um estranho. O ar nos bastidores do centro de convenções ainda carregava o eco do aplauso, mas para Arthur, o mundo parecia ter silenciado, exceto pelo pulsar acelerado de seu coração. A pergunta de Letícia, "Você é amigo da minha mamãe?", ecoava em sua mente, tão doce quanto devastadora, enquanto a assistente a levava para longe. O olhar da menina, com aqueles traços que espelhavam os seus, era como um espelho do passado, refletindo tudo o que ele havia perdido. Ele ficou parado, os pés presos ao chão, o perfume de jasmim e baunilha de Sofia ainda pairando no ar, misturado ao peso da culpa que o sufocava. Sofia se fora, sua silhueta desaparecendo entre as cortinas, mas as palavras dela, "Você não decide isso agora", cortavam como lâminas. Ele sabia que não podia deixar aquele momento passar, não outra vez. Dias se arrastaram como uma eternidade. Arthur voltou para o apartamento dos pais, a vista panorâmica de São Paulo esticada diante de sua janela. Mas tudo parecia desbotado. Ele revisava mentalmente cada palavra trocada, cada olhar de Sofia, cada traço de Letícia. A menina era sua filha, e ele não estava lá para ela, nem para Sofia. A memória da mensagem que enviara 7 anos antes, fria, cortante, final, o assombrava. Ele havia justificado a si mesmo na época como um homem prático, alguém que não podia se prender a um romance que o distrairia de seu futuro. Mas agora, olhando para o vazio de sua suíte de luxo, ele via a verdade. Havia sido covarde. Determinado a enfrentar o passado, Arthur passou dias tentando falar com Sofia, mas ela não respondia. Finalmente, um colega mencionou que ela frequentava uma cafeteria no centro, não mais como funcionária, mas como dona. Era a mesma cafeteria onde tudo começou, onde ele sentava em uma mesa de canto, fingindo ler o jornal só para vê-la sorrir. O destino, com sua ironia cruel, o levava de volta ao início. Naquela tarde o céu estava cinza, com nuvens pesadas prometendo chuva. Arthur entrou na cafeteria, o tilintar da campainha da porta trazendo uma onda de nostalgia tão forte que ele quase cambaleou. O aroma de café recém-passado enchia o ar, misturado ao doce de bolos recém-assados. O lugar estava diferente, mais moderno, com mesas de madeira polida e paredes decoradas com fotos de clientes sorrindo. Sofia transformou aquele espaço humilde em algo acolhedor, um reflexo de sua própria resiliência. Ele a viu atrás do balcão, conversando com uma funcionária, o sorriso profissional que não alcançava os olhos. Quando ela o notou, o sorriso desapareceu, substituído por uma expressão de cautela. "Arthur", disse ela, a voz firme, mas com um leve tremor. "O que você está fazendo aqui?" "Eu precisava te ver", respondeu ele, as mãos inquietas nos bolsos do casaco. "Por favor, Sofia, só quero conversar." Ela hesitou, os olhos verdes avaliando-o como se procurassem uma armadilha. Após um momento, fez um sinal para a funcionária e apontou para uma mesa nos fundos, longe dos olhares curiosos. Eles se sentaram, o silêncio entre eles tão denso que parecia sugar o ar. O som da chuva começando a cair lá fora batia nas janelas, um tamborilar que parecia marcar o ritmo de uma conversa que ambos temiam. "Sofia, Arthur começou, a voz rouca, mas ela levantou a mão, interrompendo-o. "Não, Arthur, eu falo primeiro." Ela respirou fundo, os dedos entrelaçados com força sobre a mesa, as unhas cravadas na pele. "Você tem ideia do que foi para mim? Receber aquela mensagem como se eu fosse... nada? Como se tudo o que vivemos fosse descartável." As palavras saíam carregadas, cada uma um peso que ela carregou por anos. "Eu fiquei sozinha, Arthur. Sozinha, grávida, com uma mãe doente, trabalhando até desmaiar de cansaço. E você?
Você simplesmente sumiu. Ele baixou os olhos, o nó na garganta apertando. O som da chuva parecia amplificar a dor nas palavras dela, cada gota uma lembrança de suas escolhas. Eu sei que errei, disse ele, a voz quase um sussurro. Eu pensei que estava fazendo o melhor. Minha família, eles me pressionaram. Disseram que eu precisava focar na empresa, que um relacionamento aqui, no Brasil, me atrapalharia. Eu achei que estava te protegendo, Sofia, que namorar à distância seria injusto com você. Injusto? Ela riu, um som seco, sem humor. Injusto foi me deixar sem uma explicação. Injusto foi eu descobrir que estava grávida e não ter coragem de te contar, porque achei que você me acusaria de querer te prender. Injusto foi eu criar Letícia sozinha, enquanto você construía sua vida perfeita lá fora. Arthur sentiu as palavras como socos, cada uma acertando um ponto que ele não podia defender. Ele abriu a bolsa que carregava e tirou o celular, hesitando antes de deslizar a tela e abrir uma pasta de e-mails nunca enviados. Eu escrevi para você, confessou a voz tremendo, dezenas de vezes. Mensagens que nunca mandei. Eu queria te pedir desculpas, queria explicar, mas eu não tinha coragem. Eu sabia que não merecia seu perdão. Ele virou a tela para ela, mostrando rascunhos datados de anos atrás, palavras de arrependimento, de saudade, de um amor que ele não sabia como expressar. Sofia olhou para o celular, os olhos percorrendo as linhas, e por um momento sua expressão suavizou. Mas a dor voltou como uma onda. Palavras, Arthur, são só palavras. Você podia ter ligado, podia ter voltado, mas escolheu o silêncio. Ela enxugou uma lágrima que escapou, irritada consigo mesma por mostrar fraqueza. Eu reconstruí minha vida. Letícia é minha razão de viver. E agora você aparece, querendo o quê? Ser o pai que ela nunca teve? Quero conhecê-la, disse ele, os olhos marejados, a voz carregada de uma súplica crua. Quero fazer parte da vida dela, Sofia. Eu sei que não posso apagar o passado, mas, por favor, me dá uma chance de ser algo para ela e para você. Ele fez uma pausa, o coração exposto. Eu nunca amei ninguém depois de você. Ninguém. Você e aquelas semanas, elas foram as únicas vezes que me senti vivo. Sofia fechou os olhos, o peso daquelas palavras mexendo com algo que ela tentava manter enterrado. O cheiro de café, o som da chuva, a textura áspera da mesa sob seus dedos, tudo parecia amplificar a confusão em seu peito. Ela queria odiá-lo, queria mandá-lo embora, mas a sinceridade nos olhos dele, tão diferentes do homem frio que a abandonara, a fazia hesitar. E havia Letícia. Sua filha merecia saber quem era o pai. Merecia a chance de ter um, mesmo que tarde demais. Eu não confio em você, disse ela finalmente, a voz baixa, mas firme. Não depois de tudo. Mas Letícia, ela é curiosa, inteligente. Ela faz perguntas sobre o pai e eu nunca soube o que responder. Talvez ela mereça te conhecer. Mas isso vai ser do meu jeito, Arthur, devagar. E se você machucá-la, se fizer qualquer coisa que a deixe triste, eu juro que você vai se arrepender. Arthur assentiu, o alívio misturado à culpa quase o sufocando. Eu prometo, Sofia, não vou decepcioná-la, nem você. Ele quis tocar a mão dela, mas se conteve, respeitando o espaço que ela impunha. A chuva lá fora caía mais forte agora, um véu prateado que parecia selar aquele momento frágil. Nos dias seguintes, Sofia organizou o primeiro encontro. Ela escolheu um parque, um lugar neutro, onde Letícia pudesse se sentir à vontade. Arthur chegou cedo, as mãos suando, segurando um livro de histórias que comprara na esperança de agradar a filha. Quando Sofia e Letícia apareceram, a menina correndo com um laço vermelho no cabelo, Arthur sentiu o coração parar. Ela era perfeita, uma mistura de Sofia e dele, com um sorriso que iluminava o dia cinzento. Sofia ficou ao lado, observando, os braços cruzados como uma armadura. Oi, Letícia.
disse Arthur, ajoelhando-se para ficar na altura dela. Eu sou o Arthur, um amigo da sua mamãe. Letícia inclinou a cabeça, os olhos verdes, estudando-o. Você trouxe um presente? Perguntou apontando para o livro, e Arthur riu, aliviado pela curiosidade infantil. Trouxe sim. É um livro de aventuras. Quer que eu leia uma história para você? Ele olhou para Sofia, buscando aprovação, e ela assentiu, o rosto impassível, mas os olhos atentos. Enquanto Arthur lia, a voz suave contando sobre dragões e princesas, Sofia observava de longe, o coração dividido. A risada de Letícia, tão parecida com a de Arthur, era um lembrete do que poderia ter sido. Mas também era um sinal de esperança, de algo novo. Ela queria acreditar que ele havia mudado, mas as cicatrizes do passado ainda doíam. Quando Letícia correu para brincar no parquinho, Arthur se aproximou de Sofia, hesitante. Obrigado, disse ele, a voz carregada de emoção, por me deixar estar aqui. Não é por você, respondeu ela, o tom firme, mas menos cortante. É por ela. Ela fez uma pausa, olhando para Letícia, que ria enquanto escorregava. Mas você precisa provar, Arthur, não com palavras, com ações. Ele assentiu, o peso da responsabilidade como uma corrente em seus ombros. Ele sabia que o caminho seria longo, mas pela primeira vez sentia que valia a pena. Enquanto observava Letícia, uma ideia começou a tomar forma em sua mente, algo que poderia mostrar a Sofia que ele era sério, que estava disposto a mudar tudo. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Letícia correu de volta, segurando uma flor que arrancara do canteiro. Olha, mamãe, é para você, disse, entregando a flor a Sofia. Então, hesitante, ela pegou outra flor, menor, e estendeu para Arthur. E essa é para você. Arthur segurou a flor, o amarelo vibrante contrastando com o cinza do dia, e sentiu os olhos arderem. Era um gesto pequeno, mas para ele era o começo de tudo. Enquanto guardava a flor no bolso, ele olhou para Sofia, que desviou o olhar, mas não antes que ele visse o brilho de uma lágrima. O que ela estava pensando? E o que significava aquele pequeno gesto de Letícia para o futuro que ele tão desesperadamente queria construir? O gesto da menina, tão simples e espontâneo, ecoava em seu peito, aquecendo-o de uma forma que ele não sentia há anos. O peso do passado ainda pairava entre eles, mas a pequena flor nas mãos de Arthur parecia um fio frágil, conectando-o ao futuro que ele agora desejava construir. Ele sabia que cada passo seria uma batalha, mas pela primeira vez sentia que valia a pena lutar. Arthur permaneceu no Brasil, adiando indefinidamente seu retorno aos Estados Unidos. A decisão surpreendeu sua mãe, Dona Lúcia, que o bombardeou com ligações exigindo explicações. Ele as ignorava, a voz dela ecoando como um ruído distante, em comparação ao chamado mais forte que agora guiava seus dias. Letícia. Sofia, fiel à sua palavra, permitiu encontros graduais, sempre sob sua supervisão, em lugares onde a menina pudesse se sentir segura e feliz. Parques, livrarias, sorveterias, cada espaço se tornava um palco para Arthur descobrir a filha que nunca conhecera. Letícia, com seus 6 anos, era uma explosão de curiosidade, com perguntas que variavam de "Por que o céu é azul?" a "Você já viu um dragão de verdade?" Cada risada dela, tão parecida com a sua própria, era como um bálsamo, mas também uma lembrança do tempo perdido. Numa tarde ensolarada, no mesmo parque onde Letícia lhe deu a flor, Arthur a encontrou desenhando com giz no chão, traços coloridos formando um arco-íris torto. Sofia estava sentada num banco próximo, o olhar atento, mas menos rígido que antes. Arthur se abaixou ao lado da menina, o cheiro de grama recém-cortada enchendo o ar. "O que você está desenhando, Letícia?" perguntou, a voz suave, ainda aprendendo a navegar naquele terreno novo. "É a nossa casa",
respondeu ela, apontando para um quadrado com uma chaminé soltando fumaça colorida. Aqui é onde a mamãe faz bolo, e aqui é onde a vovó Clara lê histórias. Ela hesitou, o giz rosa parando no ar, e olhou para ele com uma expressão séria. Você mora em algum lugar assim? Arthur sentiu o coração apertar. Ele pensou na suíte de hotel onde passava suas noites, no apartamento frio em Nova York, nos escritórios estéreis que preenchiam seus dias. Não, mas eu gostaria de ter uma casa assim, disse, a voz embargada. Talvez você possa me ensinar como é. Letícia sorriu, os olhos verdes brilhando, e entregou-lhe um giz azul. Você desenha o sol, então, mas tem que ser bem grande. Ele riu, pegando o giz, e pela primeira vez em anos sentiu uma leveza que não vinha de contratos ou conquistas. Enquanto traçava o sol, com traços desajeitados que fizeram Letícia gargalhar, ele olhou para Sofia. Ela o observava, os lábios curvados num meio sorriso que desapareceu rapidamente, como se ela temesse se entregar àquele momento. Paralelamente, Arthur sabia que reconstruir algo com Sofia seria uma tarefa ainda mais delicada. Ele não forçava, não insistia, mas fazia questão de estar presente. Levava café para ela nas manhãs em que a encontrava na cafeteria, lembrando-se de como ela gostava de um latte com um toque de canela. Deixava bilhetes curtos com frases simples como "Obrigado por me deixar conhecer a Letícia" ou "Você está incrível no que faz". Ele queria que ela visse a mudança nele, não o Arthur de 6 anos atrás, que fugira da responsabilidade, mas um homem que aprendera com seus erros. Sofia, no entanto, mantinha a distância, respondendo com polidez, mas com uma muralha invisível que ele ainda não sabia como escalar. Uma noite, enquanto jantavam numa pizzaria que Letícia escolheu, o ar cheio do aroma de manjericão e queijo derretido, Arthur notou algo novo em Sofia. Ela riu de uma piada que Letícia fez sobre o formato da pizza parecer um coração torto, e o som daquele riso, leve, genuíno, trouxe de volta memórias do mirante, das noites sob as estrelas. Ele quis dizer algo, mas se conteve, sabendo que cada palavra precisava ser medida. Em vez disso, ele se concentrou em Letícia, que contava histórias sobre a escola com uma animação que fazia o restaurante parecer mais vivo. Sofia o observava, e por um instante seus olhos se encontraram. Havia algo ali, um brilho que não era apenas desconfiança, mas ele não ousava nomeá-lo. A virada veio numa tarde inesperada, numa churrascada organizada por amigos de Sofia em um sítio nos arredores da cidade. O ar estava quente, carregado com o cheiro de carvão e carne grelhando, enquanto risadas e músicas sertanejas enchiam o espaço. Letícia corria entre as crianças, o laço vermelho no cabelo dançando enquanto brincava de pega-pega. Sofia, mais relaxada do que o usual, conversava com uma amiga, uma taça de suco na mão, o vestido leve balançando com a brisa. Arthur, convidado por insistência de Letícia, sentia-se um intruso, mas a menina o puxava para cada atividade, como se quisesse mostrar ao mundo que aquele homem fazia parte de sua vida. Foi então que o momento aconteceu. Letícia, empolgada com um pedaço de carne que roubara da churrasqueira, correu até Arthur rindo. "Olha, é quase maior que eu", brincou, antes de dar uma mordida grande demais. De repente, seu rosto mudou, os olhos arregalados, as mãos no pescoço. Ela engasgou. O tempo pareceu desacelerar, o som da música e das risadas se transformando num zumbido distante. Sofia, do outro lado do gramado, deixou a taça cair, o vidro se espatifando na grama enquanto corria para a filha, o pânico estampado no rosto. Arthur agiu por instinto. Ele pegou Letícia nos braços, o coração disparado, e aplicou a manobra de Heimlich com uma precisão que ele nem sabia possuir. "Calma, pequena, vai ficar tudo bem",
sussurrou, a voz tremendo, enquanto pressionava com cuidado. Após segundos que pareceram horas, Letícia tossiu, o pedaço de carne caindo na grama, e ela respirou fundo, o choro vindo em seguida. Arthur a abraçou, o alívio o fazendo tremer, enquanto Sofia chegou, caindo de joelhos ao lado deles, as mãos cobrindo o rosto da filha. "Você está bem, meu amor?" Sofia perguntou, a voz quebrada, puxando Letícia para si. A menina assentiu, ainda chorando, mas segura nos braços da mãe. Sofia olhou para Arthur, os olhos brilhando com lágrimas, mas também com algo mais. Gratidão, vulnerabilidade, talvez até algo que ela não estava pronta para admitir. "Obrigada", sussurrou, a palavra quase se perdendo no vento. Arthur apenas assentiu, o peito apertado, incapaz de responder. Ele viu o medo nos olhos de Sofia, o mesmo medo que sentiu, e soube que naquele momento eles estavam conectados por algo maior que o passado. Letícia, ainda agarrada à mãe, olhou para ele e murmurou: "Você me salvou." A simplicidade daquelas palavras o atingiu como uma onda, e ele sentiu os olhos arderem. Naquela noite, de volta ao apartamento de Sofia, ela o deixou entrar pela primeira vez. Letícia já dormia, exausta, e o silêncio da casa era quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio na sala. Sofia preparou um chá, o aroma de camomila enchendo o ar, e eles se sentaram no sofá. A distância entre eles era menor, mas ainda presente. "Eu vi você hoje", disse ela, a voz baixa, os dedos apertando a xícara quente. "Não o Arthur que me abandonou. Um homem diferente, alguém que se importa." "Eu sempre me importei, Sofia", respondeu ele, a voz rouca, "mas eu não sabia como mostrar, não antes. Agora, tudo o que quero é ser o pai que Letícia merece. E se você me deixar, ser algo para você também." Sofia desviou o olhar, os dedos traçando a borda da xícara, o vapor do chá subindo como uma cortina entre eles. Ela sentia o coração acelerar, as cicatrizes do passado ainda pulsando, mas também algo novo, algo que a assustava. O homem à sua frente não era mais o jovem impulsivo que a deixara. Ele era falho, sim, mas havia sinceridade em seus olhos, uma determinação que ela não podia ignorar. E, acima de tudo, ele salvou sua filha. Esse ato, mais do que qualquer palavra, falava alto. "Eu não sei se posso confiar em você", admitiu ela, a voz quase um sussurro. "Mas eu vi como você olhou para Letícia hoje, como ela olhou para você. Talvez possamos tentar, por ela." Arthur sentiu o coração disparar, uma esperança tímida nascendo em seu peito. Ele queria dizer mais, prometer o mundo, mas sabia que palavras não bastariam. Em vez disso, ele apenas assentiu, o silêncio entre eles agora menos pesado, mais cheio de possibilidades. Enquanto saía do apartamento, o aroma do chá ainda em suas narinas, ele olhou para trás e viu Sofia na porta, os olhos fixos nele. E pela primeira vez, ele se perguntou se o amor que sentiu anos atrás ainda vivia no coração dela, e se ele seria capaz de reacendê-lo. Ele caminhava pelas ruas escuras de São Paulo, com o brilho dos postes, refletindo nas poças deixadas pela chuva recente, e pela primeira vez em anos, sentiu uma esperança que não era apenas um desejo fugaz. Sofia dissera que poderiam tentar, por Letícia, mas ele sabia que havia mais ali, um fio frágil de algo que ele não ousava nomear, mas que aquecia seu peito como o sol que Letícia desenhou com giz no parque. Os meses que se seguiram foram uma dança cuidadosa de reconstrução. Sofia, ainda cautelosa, mantinha Arthur na órbita de sua vida, permitindo que ele se aproximasse de Letícia em pequenos momentos que, aos poucos, se tornavam grandes. Ele levava a menina à escola, o rádio do carro tocando músicas infantis que ela cantava com uma voz desafinada que o fazia rir. Eles passeavam pelo zoológico, Letícia apontando para os leões com olhos arregalados, perguntando se Arthur
Já enfrentou um dragão tão grande quanto aqueles animais. Cada interação era uma ponte que ele construía, tijolo por tijolo, para ganhar a confiança da filha. O cheiro de algodão doce grudava em suas mãos depois de tardes na praça, e o som das risadas dela ecoava em sua mente nas noites em que voltava sozinho ao hotel. Com Sofia, o caminho era mais lento, mais delicado. Arthur sabia que o amor que sentiu por ela nunca morreu, mas as cicatrizes que ele deixou eram profundas. Ele não forçava, mas fazia questão de mostrar, com ações, que mudou. Levava flores para a cafeteria. Não as rosas caras que sua família compraria, mas margaridas simples, como as que Letícia colhia no parque. Ele comparecia às palestras dela, sentado na última fila, aplaudindo com um orgulho silencioso que ela fingia não notar. Uma noite, após um jantar em que Letícia insistiu que fizessem panquecas juntos, o aroma de baunilha e manteiga derretida enchendo a cozinha. Sofia começou a convidá-lo para momentos mais íntimos. Um almoço de domingo com Dona Clara, que apesar da saúde frágil, sorria ao ver Letícia correndo ao redor de Arthur. O som das panelas na cozinha, o calor do arroz recém-cozido, o riso da mãe de Sofia contando histórias de sua juventude. Tudo isso criava uma sensação de lar que Arthur nunca conhecera. Ele percebeu, com um aperto no peito, que era isso que sempre quisera, mesmo quando fugia para Nova York. Mas a verdadeira prova veio com sua família. Dona Lúcia, que inicialmente reagira com desdém à decisão de Arthur de permanecer no Brasil, exigiu uma reunião. Ele a enfrentou numa sala de conferências em um dos prédios da Almeida Enterprises, o ar-condicionado gelado contrastando com a tensão quente entre eles. Você está jogando seu futuro fora por uma mulher que nunca será parte do nosso mundo, disse ela. O tom cortante, as mãos cruzadas sobre a mesa de mogno. Arthur respirou fundo, o peso da flor de Letícia ainda em seu bolso, agora seca mas guardada como um talismã. Ela é o meu mundo, mãe, respondeu ele, a voz firme, pela primeira vez sem hesitação. E Letícia também. Eu não vou repetir os erros do passado. Se você não aceitá-las, então não me aceita. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas para sua surpresa, Dona Lúcia cedeu. Talvez fosse o brilho determinado nos olhos do filho, ou talvez a menção a Letícia, sua neta, que ela ainda não conhecia. Ela concordou em conhecê-las, e Arthur sentiu o chão sob seus pés se estabilizar, como se o destino, pela primeira vez, estivesse ao seu lado. O encontro com a família Almeida foi um marco. Dona Lúcia, acompanhada de outros parentes, recebeu Sofia e Letícia numa casa de campo da família, um lugar de muros brancos e jardins perfumados por lavandas. Sofia entrou de mãos dadas com Letícia, o vestido azul simples contrastando com os trajes sofisticados dos Almeida, mas sua presença era magnética. Letícia, com sua espontaneidade, conquistou a todos, correndo pelos jardins e pedindo a Dona Lúcia para ajudá-la a colher flores. A matriarca, inicialmente rígida, riu ao segurar um buquê improvisado, o gelo em seus olhos derretendo. Você tem a energia do seu pai, disse ela à menina, e Arthur, observando de longe, sentiu o coração aquecer. Sofia, por sua vez, conversava com os Almeida com a mesma confiança que exibia em suas palestras. Quando Dona Lúcia a elogiou por sua trajetória, Sofia respondeu com um sorriso humilde. Tudo o que fiz foi por necessidade, mas agora faço por amor. A frase ficou no ar, e Arthur, ouvindo-a, sentiu um nó na garganta. Ele sabia que ela falava de Letícia, mas queria acreditar que, talvez, ele também estivesse incluído naquele amor. Aos poucos, Sofia se permitiu abrir o coração. Ela e Arthur começaram a compartilhar mais do que momentos com Letícia. Caminhavam juntos à noite, o som dos sapatos contra o calçamento misturando-se ao canto dos grilos, falando sobre o passado, o presente e, timidamente, o futuro.
Uma noite, sob o mesmo mirante onde se beijaram anos antes, o céu estrelado como testemunha, Arthur segurou a mão dela. Eu sei que não mereço você, disse ele, a voz rouca, o vento bagunçando seus cabelos. Mas quero passar o resto da minha vida provando que posso ser digno de você e da Letícia. Sofia olhou para ele, os olhos verdes brilhando sob a luz da lua. E pela primeira vez, não desviou o olhar. Eu também tenho medo, admitiu, a voz tremendo. Mas eu nunca deixei de te amar. Mesmo quando te odiava, você estava aqui. Ela tocou o peito, as lágrimas escorrendo, mas um sorriso tímido surgindo. Eles se beijaram, o gosto salgado das lágrimas misturando-se à doçura do momento, e o mundo pareceu, finalmente, se alinhar. O casamento veio meses depois, numa cerimônia íntima numa capela cercada por ipês amarelos, o ar carregado com o perfume doce das flores. Letícia, com um vestido branco e um laço vermelho no cabelo, caminhou à frente de Sofia, jogando pétalas com uma alegria que fazia todos rirem. Sofia, num vestido simples de renda, caminhava de braços dados com Dona Clara, que, apesar da saúde frágil, brilhava com orgulho. Arthur esperava no altar, o coração disparado, os olhos marejados ao ver sua família, sua verdadeira família, ali, unida. A surpresa veio durante os votos. Arthur, com a voz embargada, tirou do bolso a flor seca que Letícia lhe dera no parque, agora preservada em resina, pendurada numa corrente. Essa flor foi o primeiro presente da nossa filha, disse ele, olhando para Sofia e Letícia, que estava na primeira fileira sorrindo. E hoje, quero prometer que vou guardar cada momento com vocês como guardei essa flor. Vocês são meu lar. Ele colocou a corrente no pescoço de Sofia, que chorava e ria ao mesmo tempo, enquanto Letícia correu para abraçar os dois, o riso dela enchendo a capela. A festa seguiu sob as estrelas, com mesas cobertas de toalhas brancas, o som de violinos misturando-se às risadas dos convidados. Letícia dançava entre os adultos, puxando Dona Lúcia para o centro da pista, enquanto Sofia e Arthur dançavam lentamente, os rostos colados, o calor um do outro apagando as sombras do passado. Eu te amo, sussurrou Sofia, e Arthur sentiu que finalmente encontrara o que sempre buscara. Enquanto a noite terminava, com o céu explodindo em fogos de artifício, Letícia correu até eles, segurando um desenho. Olha, é a nossa família, disse, mostrando uma casa com 3 figuras de mãos dadas, um sol grande brilhando acima. Sofia e Arthur se olharam, os olhos brilhando com lágrimas de felicidade, sabendo que juntos haviam construído algo maior que qualquer império, um lar. O que você achou da história? Deixe nos comentários sua nota de 0 a 10. Se inscreva no canal e deixe seu like no vídeo. Aproveite para assistir essa história emocionante que aparece na tela. Obrigado e até o próximo vídeo.